clamar você nessa noite, embaixo dessa palavra, para que você parasse a sua vida nesse instante e desse ao Senhor o culto racional, desse ao Senhor o seu tempo, dedicasse ao Senhor o seu tempo, este momento, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o Senhor seja honrado através das nossas vidas. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, e nessa noite, Pai, estamos aqui para cultuar o Teu nome, estamos aqui para levantar, Senhor, o altar da adoração, da graça, e fazer a Ti um culto agradável, um culto racional, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, receber do nosso coração este culto, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos passar por um momento de louvor e você, daqui a uns instantes voltaremos aqui com a palavra. Deus vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, Tu és santo Deus, nós se rendemos aos Teus pés. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, e onde estiver, a glória de Deus. E quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, glória, glória. Ei! Eu preciso de Ti, Jesus.
sou completamente dependente de Ti, Deus. Ah, Jesus. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Massa de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na Tua fumaça. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus, a Ele a glória, nos santos dos santos, em outro lugar. Ei! E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo, Santo, Ele é santo, Santo, os anjos cantam, Santo, Santo, adore a Ele, Santo, Santo, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és, meu Deus. Vamos, igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Esse é quem tu és, esse é o Deus que eu sirvo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é, Ele é Deus de milagres. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Como prometestes, derrama o teu Espírito. Meu Deus. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos repetir. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso. Eu não posso. Espírito Santo, Espírito Santo. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, glória de Deus. Vamos repetir, santo. Santo, Santo,
libera o leão que está dentro de você. Deixa ele rugir nessa noite. O amor de muitos se esfriarão, mas não o meu. O amor de muitos se esfriarão, mas não os nossos. Santo, 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 digno de louvor, digno de louvor. Santo, digno de louvor, digno de louvor. Santo, Santo, digno de louvor, digno de louvor. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar, não sabe se ver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me adotou. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, Pai das luzes me adotou. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados em teu Espírito. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados em seu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos
somos teus, pra sempre ter. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ter. Adotado como um filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados em teu Espírito. Fui adotado como um filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados em teu Espírito. Adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados em teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ter. As trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu, e pra sua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados em teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ter. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ter. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, Batizados por teu Espírito. fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados Por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai.
somos teus. Pra sempre Deus. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus e não há outro. Pra sempre Deus. Oh, Abba, Pai. Clamamos pelo teu Espírito. Abba, Pai. É através do teu Espírito nós somos teus. É Ele quem testifica em nós. Pra sempre Deus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida, você pode declarar, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim eu sei chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Pai. Nossa vida está em Tuas mãos. Um dia nós decidimos entregar o nosso coração ao Senhor. E quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, talvez não tínhamos o entendimento que hoje temos, mas o fato é que a nossa vida te pertence. E se nós declaramos e estamos conscientes de que a nossa vida te pertence, a nossa vida está em Ti, Senhor Jesus. E nós podemos crer no amanhã. E nós podemos ter uma esperança viva, real, verdadeira. Senhor, louvamos o Teu nome por esse tempo de adoração, Pai. Queremos entrar no campo do ensino da Tua palavra, nos alimentar da verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está no Facebook, fazendo culto conosco, eu estou convicto de que você está cultuando com a gente. Eu quero convidar você, primeiro, te saudar, glória a Deus por sua vida, graça e paz. Eu quero convidar você também a compartilhar o link na sua sala de vídeo para que a gente amplifique o número de pessoas que são aí tocados por essa mensagem. Amém? Eu quero falar rapidamente sobre... Você vai ficar aqui, meu guerreiro, meu tangedor? Eu quero convidar você a entrar comigo numa palavra que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. Se quiser diminuir um pouquinho o retorno aqui, irmão Wellington. 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo está escrevendo ao seu discípulo, ensinando o seu discípulo a ser um líder. Está ensinando ele coisas importantes de como abordar certos assuntos na igreja. E um deles, que não passa desapercebido pelo apóstolo Paulo, é a questão relativa ao dinheiro, a questão relativa à riqueza e os perigos que isso pode trazer à vida dos cristãos. E no verso 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Amados, nós estamos vivendo um tempo muito esquisito, um tempo de prova para a humanidade, para a nação, para a igreja. E nós temos ouvido falar, e temos falado também que essa pandemia se tornou uma pandemia política. Esse problema se tornou um problema político, mas eu quero dizer para você que o problema, na verdade, não é político, o problema é dinheiro. A Bíblia diz aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quando se trata da esfera de poder, atrás disso está o dinheiro. Algum tempo atrás, o Senhor me ensinou que Mamon é uma entidade espiritual, é um principado extremamente violento. Tudo que está envolvido na esfera de domínio de Mamon envolve violência, envolve agressividade, envolve dores, perdas, males dos mais terríveis possíveis. E nós, como cristãos, não podemos estar desapercebidos desse tempo. E temos aqui duas coisas importantes para dizer para você. Se eu, em tempos de crise, amo mais o dinheiro do que a fidelidade, algo está errado com a minha vida cristã. Se eu, em tempos de desafios, em tempos de luta, perco a capacidade de exercer fé e fidelidade ao Senhor, quer dizer, podemos dizer que o amor ao dinheiro, que o apego pelo menos ao dinheiro, o medo em relação às circunstâncias, está falando mais alto que a fé. E a Bíblia diz que isso traz males. Então eu quero dizer para você, irmão, para você que nos assiste, não deixe de ser fiel para que os males não atinjam a sua vida, amém? Segundo ponto, entendemos que o embate que acontece na esfera espiritual, nesse tempo, nesse momento que estamos passando, é um embate direto com Mamon.
e é ele que tem causado todo esse mal na sociedade. Estou aqui denunciando a obra de Mamon. E se você não quiser ver o seu dinheiro, sua estrutura, sua vida sufocada, subjugada por Mamon, seja fiel, porque na fidelidade Deus traz proteção para a sua vida, para a sua casa. Amém? Então eu quero só aqui deixar esse contexto bem breve a respeito de fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Tudo que Deus coloca na nossa mão deve servir aos propósitos do reino do Senhor, e isso através do exercício da fidelidade em dízimos, através da oferta, através de um coração que está disposto a investir sempre na agenda do reino dos céus. Amém? O que de fato quero falar com você nessa noite? Tenho meditado essa semana, tem o seguinte título, o seguinte contexto: o que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso? O que Deus está querendo ensinar para a igreja com tudo isso? O que Deus está querendo ensinar para mim com tudo isso? O que Deus está querendo ensinar para a sua família com tudo isso? Então eu quero levar você a meditar um pouco nesse sentido. Louvamos a Deus porque Deus tem nos dado graça, Deus tem feito milagres. Semanalmente temos visto Deus fazendo milagres, livrando pessoas de males, deste mal especificamente. Eu já declaro aqui no início dessa palavra que todas as pessoas que nos assistem e que estão, porventura, em processos de recuperação, sejam sarados em nome de Jesus. No final a gente vai orar com decência, a oração da fé em relação a isso em nome de Jesus. Mas receba essa palavra no seu coração e que Deus vai falar com você. Amados, eu não tenho nenhuma dúvida de que os tempos são de prova. Deuteronômio no capítulo 8, a Bíblia destaca que Deus levou esse povo que está saindo do Egito de escravo, de uma situação de escravo, para a terra prometida, uma terra de bênção, uma terra que mana leite e mel. Aliás, vamos fazer uma vírgula aqui, vamos orar antes, Esqueci aqui de orar ao Espírito Santo, para que Ele nos conduza em nome de Jesus. Pai, nós queremos ainda submeter a nossa vida ao governo do Teu Espírito. Não podemos apregoar a mensagem sem que do Teu Espírito haja inspiração, sem que do Teu Espírito haja o entendimento, do Teu Espírito haja iluminação, do Teu Espírito haja unção. Que essa palavra ecoe pelos ares em nome de Jesus e chegue nas mentes e corações com profundidade para fazer aquilo que ela está designada nessa noite, nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, envia os Teus anjos em cada lar, Pai, e que os irmãos possam fazer um culto agradável nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, não há nenhuma sombra de dúvida que a igreja está sendo provada. Como eu dizia, o povo de Israel, num paralelo com a igreja, ele sai do Egito, ele é tirado por Deus do Egito e ele está sendo levado para a terra prometida. E no ser levado para a terra prometida, ele passa por um lugar chamado deserto. E a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 8, que há um propósito por detrás disso. Por que Deus levou esse povo pelo deserto? Deus levou esse povo pelo deserto por uma simples razão, para provar o que havia no coração daquelas pessoas. Deus já sabia o que estava lá, mas Deus precisava mostrar a elas que havia algo que precisava ser ensinado, tratado, curado, precisavam de libertação, precisavam ali entender o que Deus queria fazer. Por isso Deus os levou pelo deserto. A igreja do Senhor nesses dias, a pergunta que vem ao meu coração, que salta ao meu coração nesses dias é: será que a igreja está entendendo o que Deus está fazendo? Será que a igreja está entendendo o que Deus está ensinando? Será que a igreja tem parado para analisar o porquê disso tudo? Será que nós temos parado para perguntar a Deus o porquê de tudo isso? E o que Ele quer ensinar conosco? Eu me converti numa época que tratamento de Deus para as nossas vidas era motivo de alegria. Você sabia disso? Eu lembro que nós íamos e voltávamos para a igreja e nós conversávamos muito sobre o que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E hoje você não percebe mais os cristãos, os irmãos, falarem muito a respeito daquilo que Deus está fazendo no seu coração. Eu lembro que quando Deus tratava com a gente até ria. Mas Deus está tratando comigo, Deus está falando comigo. Era até uma brincadeira, às vezes um jargão, fala a Deus, Então nós entendíamos que Deus estava o tempo todo nos ensinando, o tempo todo falando conosco, o tempo todo, inclusive tratando das nossas imperfeições.
Deus estava realmente mexendo com nós. E eu penso que a igreja tem, nos últimos anos, perdeu um pouco essa perspectiva de um Deus que fala, de um Deus que ensina, de um Deus que trabalha, de um Deus que trata no nosso coração, de um Deus que leva a nossa vida para um lugar onde somos provados, onde somos realmente submetidos a um processo de cura, libertação, restauração, mudança de pensamento, que é a parte mais difícil. E a gente não vê mais os irmãos falar muito disso. Olha, eu às vezes chego nos jovens principalmente e falo: e aí, o que Jesus falou com você hoje? E a maioria das vezes, quase todas as vezes, para ser bem sincero para você, eles ficam parados e eles não sabem responder, e eu continuo a conversa brincando com eles e falo assim: mas você pelo menos perguntou para Jesus o que Ele quer falar ao seu coração? E a maioria das vezes a resposta é: não perguntei. Então, se você não perguntou, Ele não vai falar, porque você não quis saber algo a respeito de você, você não quis saber algo a respeito do que Deus quer falar ao seu coração. E muitas vezes, muitos de nós acabamos deixando, perdendo, melhor dizendo, esta ação sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, que fala no nosso coração, que ensina o nosso coração, que ministra o nosso coração. Então, portanto, se você está aí assistindo, se você está com alguém perto de você, diga para ele assim: ó, Deus ainda continua falando, Deus ainda continua ensinando, e Deus continua tratando também. Sabe aquele não que a gente não gosta, aquele não que a gente não quer receber, aquele sonho que posterga um pouquinho, muitas vezes é tratamento de Deus, né? Tratando com a nossa vaidade, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência e nos ensinando. Queridos, eu queria abrir com você um texto que está em Lucas, no capítulo 21. Nós poderíamos compartilhar, talvez, penso que nós vamos caminhar numa série de mensagens novamente a respeito desse tempo, o que Deus está querendo ensinar com cada um de nós. E Lucas, no capítulo 21, no verso 5, acontece um episódio interessante. Lucas relata um episódio interessante, diz assim: falavam alguns a respeito do tempo, né, que eram os discípulos, né? Falavam alguns a respeito do tempo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus pegou ali uma conversa entre os discípulos e diz assim: vocês estão vendo isso? Pois é, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Veja bem, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, se é uma palavra profética vem dessa para a igreja nesses dias, os crentes correm da igreja, não é? Havia um propósito da perseguição, havia um propósito ali por detrás daquela história toda, o testemunho. No verso 14: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E serei entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Verso 18, preste bem atenção. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. 19, mais atenção ainda: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amados,
Não são poucos os pastores nesses dias que estão preocupados com o rebanho. Um rebanho que não tem dado, na minha opinião, tantos sinais assim de um amor genuíno por Deus. Um rebanho que não tem ficado tão unido quanto poderia. Um rebanho que não tem dado algumas coisas ao Senhor como deveria. Um rebanho que tem balançado um pouco, né? Vai passando os dias, vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo, o afastamento da igreja, né? Por que nós voltamos com o culto aqui na igreja, em vez de fazer parte de um home culto, né? Voltamos aqui para que você de casa não perca a leitura da igreja, não perca a percepção da igreja. Amados, as coisas estão realmente desafiando a nossa vida, a nossa fé, os ministérios de uma maneira geral, a igreja de uma maneira geral. Você percebe que as pessoas têm dificuldade para orar. Eu conversava com o pastor Claudio Cira uns dias atrás, e hoje um pouco também, né? Amados, é romântico pregar sobre a arca de Noé. É quase um romantismo, né? A fé de Noé. Mas, irmão, viver dentro daquela arca, pare e pense, irmão. Que a igreja, ela vinha dentro de uma estrutura, e daqui um pouco, uma situação de pandemia, colocou todo mundo dentro de casa. E as pessoas não sabem ser cristão, às vezes dentro de casa. As pessoas sabem ser cristão dentro da igreja, mas não sabem ser cristão dentro de casa. Porque é tudo muito diferente. É tudo muito estranho. Fazer culto por live, irmão, você que está assistindo, por favor, eu estou acompanhando aqui um pouquinho, né, o meu feedback aqui. A coisa mais estranha é pregar para a igreja vazia, né? Estou confiando aqui nos irmãos que estão fazendo um culto em casa, mas é muito estranho fazer culto em casa. É difícil fazer culto em casa. É difícil manter uma vida de oração. É difícil manter uma vida de leitura da palavra do Senhor quando nós perdemos aquilo que a estrutura oferece. É fácil ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja sempre foi fácil ser crente. Vir para o culto, ver os irmãos, se reunir e tudo mais, e aquela coisa, e vai embora, e se apertar, o pastor ora, e tem reunião na quarta, e tem reunião no sábado para os jovens, mas agora, de repente, fica todo mundo em casa, e as pessoas não sabem ser cristão em casa. Eu creio que Deus está querendo nos ensinar algumas coisas nesses dias. Uma delas é ser crente em casa, é ser cristão em casa, e eu louvo a Deus porque alguns irmãos têm dado um bom testemunho nesse sentido, né? Chama a família para participar de uma live, chama a criançada, canta junto, aquela coisa toda, né? Alguns irmãos e irmãs têm ajudado a igreja nesse sentido, com lives para as crianças, né? É live para adolescente, é live para tudo que é lado. Por quê? Porque nós queremos ser igreja, mas não podemos perder a perspectiva que igreja não é estrutura. Amém? Aliás, que essa igreja física é uma estrutura, mas a igreja do Senhor é um corpo. As pessoas não sabem a diferença. Deixa eu falar para você. A igreja local, esse prédio, live, tudo que está acontecendo, que nós estamos tentando fazer para manter você conectado com Deus, tudo isso é estrutura, mas isso não é igreja, porque a igreja não é estrutura, nunca foi estrutura. A igreja é o corpo de Cristo, amém? E como corpo é preciso haver vida, e como corpo é preciso ter reação, e como corpo é preciso ter atitude, e como corpo é preciso saber orar. Nós falamos algumas reuniões dessas seguidas, e ainda vou pincelar isso um pouquinho hoje, a respeito da importância de orar, a respeito da importância de ter um posicionamento de fé. Irmãos, você sabe o que Deus está ensinando nesses dias a cada um de nós? Você sabe o que Deus está ensinando para a igreja? Irmãos, acabou o discurso da fé, agora são dias de prática da fé, e isso nos conflita, porque o discurso é fácil, a prática não é tão fácil assim. Você dizer para alguém, dê um passo de fé. Você dizer para alguém, tenha fé, é fácil. Mas quando Deus coloca você no lugar que tem que exercer, eu no lugar onde eu tenho que exercer fé, irmão, parece que some o chão, parece que tudo desaparece. Os versículos, as histórias da Bíblia somem do coração, da mente. Eu não sei se você já passou por isso. Irmãos, você sabe por que acontece? É porque nós precisamos aprender algumas coisas que nós ainda não aprendemos. Nós ouvimos muito, mas praticamos muito pouco. Aleluia. Nós ouvimos muito, irmãos. Nunca se ouviu tanto como nesses dias, nesses tempos, nos últimos tempos.
A igreja do Senhor se preparou, ela se estruturou. Irmão, se você dizer Deus no Google, aparece milhares de pregações. Escrever, melhor dizendo. Se você procurar no YouTube, qualquer perfil de mensagem, se você digitar fé no YouTube, milhares de pregações. Milhares. Tem para todos os gostos, para todos os perfis. O que mais tem é palavra. E eu penso que Deus falou assim: muita palavra, pouca prática. Deixa eu colocar as coisas no lugar. Deixa eu desafiar esse povo que me serve a viver um evangelho prático. Muitos recursos humanos, muita ciência, muito tudo, pouca fé prática. Eu penso com a minha mente de Joel. Isso aqui não é doutrina, não é teologia, não é nada, isso é Joel. Que Tiago, quando escreve o seu livro, Tiago percebe e é inspirado pelo Espírito Santo. Ele é inspirado pelo Espírito Santo e percebe pela inspiração do Espírito Santo que era necessário preencher uma lacuna doutrinária para a igreja. Paulo escreve sobre tantos fundamentos. Pedro escreve algumas coisas e João outras. Mas Tiago, ele escreve um livro prático para a nossa vida cristã. Ele escreve um livro de atitude. Ele diz assim: se alguém diz ter fé, mostre a sua fé e eu vou mostrar as minhas obras. A igreja está muito boa para falar de fé, mas muito fraca para mostrar as obras. E o que Deus quer ensinar para mim e para você nesses dias é que a igreja, ela tem que ser realmente poderosa. A igreja realmente tem que subjugar as portas do inferno. A igreja realmente tem que subjugar o inimigo. A igreja, ela tem que continuar sendo igreja militante. Ela tem que ser reino. Igreja tem que ser igreja dentro ou fora da congregação. A igreja tem que ser igreja em qualquer lugar. Igreja é feita de gente, eu e você. Irmãos, e por que eu escolhi esse texto? Creio que dentro de uma direção do Espírito Santo para compartilhar com você. Certo dia os discípulos estão passando pela estrutura. E irmãos, e pensa numa estrutura. Aquele templo belo, cheio de ouro, riquíssimo. E Jesus está aqui nas últimas horas. Jesus está aí indo já para o processo da cruz. Jesus está caminhando com os discípulos em Jerusalém. Jesus está na última semana de vida dele na terra, antes da sua morte. E os discípulos olham e ficam admirados e contemplando. Você sabe o que eu penso, irmão? Eu estou tentando imaginar o que passava na cabeça daqueles camaradas. E talvez passaria na minha e na sua também. Jesus disse que eles começariam a igreja. Jesus lançou promessas sobre eles. Jesus disse que eles seriam cheios do Espírito Santo. E talvez eles, na cabeça deles, natural, do homem natural, sem entender algumas coisas, começaram a imaginar. Isso aqui é eu de novo, tá? Isso aqui não é, se for o Espírito Santo também, mas é eu pensando aqui. Estou tentando pensar com o Espírito Santo. Mas não é doutrina, tá bom? Eu estou tentando imaginar o que passava na cabeça dos camaradas. Olhando, passando pelo tempo. Eu falei assim, que tempo. E eu acho que eles estavam pensando assim: é aí que nós vamos estabelecer a igreja. Nós vamos colocar a igreja na estrutura. Essa estrutura que veio de Davi até aqui. Eu vivo só pra te adorar. Aliás, que foi reconstruído depois, mas que nasceu no coração de Davi. Foi aqui que as coisas vão acontecer. É aqui na estrutura. E Jesus diz o seguinte, irmãos: a estrutura vai desmoronar. Vocês vão ser igreja sem estrutura. Jesus vira e fala assim: tira os olhos da estrutura. Vocês vão ser igreja, aonde vocês irão dar testemunho, não é na estrutura, é fora dela. Aonde vocês vão aplicar as verdades que eu ensinei, aonde vocês vão ser igreja, aonde vocês vão agir como igreja, não é na estrutura, é fora dela. E a igreja do Senhor nesses dias estava totalmente voltada. Eu vivo
Não digo totalmente, não posso falar de todas, porque tem muita gente boa no Evangelho, mas que tinha muita coisa voltada e orientada pela estrutura, tinha. E o Evangelho não é estrutura, o Evangelho é o poder de Deus, amém? O Evangelho não é estrutura, o Evangelho é o poder de Deus. Então quando a gente fala assim, o que Deus está querendo nos ensinar? Amados, de fato Deus está querendo nos ensinar a ser igreja. Uma igreja que está em cada lar, uma igreja que está no seio da família, uma igreja que está na sociedade, uma igreja que ora pelos enfermos, uma igreja que tem uma palavra de Deus, uma igreja que tem uma palavra de coragem, de ânimo, de vigor, de fé, de poder. Irmãos, aqui é lugar de culto, amém? Que Deus faz coisas tremendas dentro da esfera de culto. É gostoso, prazeroso, louvor, mover de espírito, curas, libertações, transformações, entrega a vida ao Senhor. Mas isso é culto. Aleluia. Isso é culto. Ser igreja vai muito além disso. Um texto que é interessante é o de Atos 16, 19. Comigo um pouquinho para frente. Agora nós estamos dentro da igreja primitiva, em Atos capítulo 16. Quero ler com você algo interessante aqui, dentro dessa ideia de ser igreja. Não interessa aonde, Meu coração é teu, não interessa aonde. meu coração é teu, pra sempre. Acontece aqui que havia uma jovem adivinhadora numa cidade. Essa jovem foi liberta. E no verso 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, preste atenção agora, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Depois, seguindo aí, você vai ver que eles são livres da prisão e o carcereiro se converte. Irmão, eu fico pensando se fosse eu. Eu fico pensando se fosse a igreja presa. Qual seria a atitude de cada um? Paulo e Silas, eles são homens que... Irmão, pensa comigo. Vamos pensar na situação um pouco. Eles levam uma surra. Eles ficam sem roupa praticamente. E eles são lançados no cárcere inferior. Era o cárcere pior. Escuro, frio. E a Bíblia diz que esses dois homens, à meia-noite, eles oravam e cantavam. Olha só, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oravam e cantavam louvores a Deus. Irmão, deixa eu falar para você, a igreja de hoje, as pessoas de hoje, os cristãos de hoje, em boa parte, não são todos, glória a Deus por aqueles que já venceram essa etapa, já subiram esse degrau, mas muita gente só sabe orar, muita gente só sabe cantar, quando reúne na igreja, em casa, e não dá conta de abrir a boca para Deus, não dá conta de cantar um louvor ao Senhor, não dá conta de permanecer firme em Deus, identificado em Deus, como esses homens se identificavam em Deus. Amados, por quê?
Por que que eles cantavam e oravam? Porque eles tinham identidade com o Senhor. E a Bíblia diz ali que haviam outros prisioneiros e os outros prisioneiros apenas escutavam. Eu e você nesses dias temos que decidir se nós oramos e cantamos ou se nós apenas escutamos. E Deus quer ensinar você a orar e cantar. Deixe de somente escutar, comece a orar e cantar, orar e cantar, orar e cantar, aleluia. Você tem que decidir se você é filho ou se você é escravo, por identificação. A Bíblia diz que os outros prisioneiros, deixa eu falar para você de novo, melhorar a fala aqui, sabe o que Deus quer ensinar para nós hoje, que Deus está mostrando para nós hoje, que nós temos que fazer uma escolha, ou nós somos homens, mulheres identificados com Cristo, que cantam e oram, ou nós somos como os demais que estavam ali prisioneiros. Você tem que decidir, e eu tenho que se decidir, ou nós somos filhos que oramos e cantamos e louvamos a Deus, ou vamos continuar como os demais prisioneiros que apenas escutavam. A igreja estava cheia de ouvintes até então, mas são dias em que Deus levanta uma igreja que ora e louva ao Senhor, aleluia. Paulo e Silas surraram a gente, bateram na gente, tiraram as roupas, põeram no lugar pior, amarraram os pés, mas não amarraram a boca. Então, porque eles se descuidaram, o inimigo se descuidou e deixou eles com a boca aberta. Irmão, basta você liberar uma palavra de Deus, amém? Você tem boca, você tem voz, você tem que ter atitude. Solte a verdade, determinações espirituais, determinações e intimidade com o Senhor. Orar e louvar, orar e louvar, orar e louvar. Tem gente, irmão, nesses dias que precisa ser sacudida a sua estrutura. Ei, eles sabem, muita gente só sabe abrir a boca na igreja com um tangedor, mas é dia de louvar o Senhor pelos seus feitos e livramentos. É tempo de orar ao Senhor. Amém, irmão? Receba essa palavra no seu coração com carinho, amém? Receba com carinho essa palavra no seu coração, porque Deus quer nos ensinar. Amados, se há um propósito nessa história de lockdown, nós temos que entender qual é o propósito. Nós temos que entender o que Deus está fazendo. A Bíblia diz que não faz nada sem que antes revele para os seus santos servos, os profetas. Mas eu preciso perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? Aleluia. Amados, essa igreja está tão acostumada com a estrutura. Aqueles homens, Paulo e Silas, não dependiam de estrutura, irmão. Eles não dependiam de estrutura. A estrutura não os definia. O que os definia era o seu coração. O que os definia, o que definia suas atitudes, era aquilo que eles criam de verdade. Era aquilo que eles entendiam. Não era a estrutura. Muita gente hoje quer andar por fé, na dependência da estrutura. Você vai se frustrar. Deixa eu te falar. Você precisa andar por convicções e não por estrutura. Você precisa andar por aquilo que o Senhor te ensina no seu coração, no seu ser interior, no seu espírito, e não pela estrutura. Toda vez que você se apoiar na estrutura, a estrutura vai desmoronar e vai machucar. Não se apoie na estrutura. A estrutura em lugar nenhum na Bíblia fez parte do movimento da fé. A estrutura em lugar nenhum na Bíblia fez parte da dinâmica da fé. A estrutura é apenas um lugar que nos acomoda para louvarmos ao Senhor, para nos congregarmos, mas ela não define quem nós somos. Amém? Amém, irmão? Louvamos a Deus pela estrutura.
Irmãos, eu penso que os crentes africanos, eles nunca vão sofrer o baque da igreja brasileira. Os irmãos da igreja perseguida na janela 1040 não vão sofrer o baque da igreja brasileira. Você sabe por quê, irmão? Porque eles já sabem ser crentes sem estrutura. Eles não são dependentes e reféns de estrutura. E quando os discípulos estavam olhando para o templo, achando que eles iam ficar dependentes da estrutura, eu acho que os discípulos estavam pensando assim: bom, veio a linhagem levítica, vai encerrar a linhagem levítica que servia no templo, no sacerdócio, no culto e tudo mais, e agora vai entrar nós. Vai ter uma mudança aqui. E Jesus falou: não, vocês não vão servir na estrutura, vocês vão servir no reino, que é totalmente diferente. A estrutura apenas faz parte de um processo de congregação. Amém? Vamos lá, queridos. Vamos voltar um pouco no Velho Testamento, pegar um conceito lá em Malaquias 3. Malaquias capítulo 3. Ali, irmãos, Malaquias, ele está escrevendo para o povo cristão da época, num paralelo com hoje. Malaquias não está escrevendo para o ímpio. Malaquias está escrevendo para o povo de Deus. E no 15 ao 18, Malaquias, ele está fechando um pensamento. E ele diz assim: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Ele está dizendo, Malaquias está colocando o sentimento do coração do povo. O que o povo pensava a respeito de Deus? Ele diz assim: ora, o povo, o sentimento, o pensamento do povo: nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem iniquidade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estão dizendo assim: não faz diferença ser crente ou não ser crente. Então, verso 16: os que temiam ao Senhor, diga assim: eu sou daqueles que temem ao Senhor, aleluia. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Irmão, pensa num lugar na Bíblia que Deus está só observando o movimento. Deus está observando o movimento. Deus está parado, olhando, prestando atenção, ver o que está saindo da boca desse povo, do coração desse povo. O Senhor parava, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Algo escrito para aqueles que temem o Senhor e que temem o seu nome. Deus agora dizendo: eles serão para mim em particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra diferença. Todo crente gosta desse versículo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A questão desses dias é servir a Deus, irmãos. A questão desses dias é ter um coração realmente que está preocupado com o coração de Deus, um coração que cultua de fato o Senhor. Porque eu não sei se você sabe que a palavra cultuar e a palavra servir são sinônimas na Bíblia. Cultuar e servir é a mesma coisa. Então a Bíblia diz que haverá uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Se você não dá conta de dar um culto a Deus durante a semana, deixa eu te falar e denunciar o seu coração. Algo está errado com você e você precisa rever a sua posição em Deus. Ou nós aprendemos a ser igreja, ou nós aprendemos a ser igreja. Não leve a mal, querido, você que me escute, mas eu preciso falar isso. Porque nós temos que aprender nessa prova, amém? Nós temos que entender o coração de Deus nesse tempo de provação. Nós temos que entender o que tem que ser feito nesse tempo. Nós temos que entender o que Deus espera de nós. Nós temos que saber isto, irmão. Discernir isso, que haverá uma diferença entre o justo e o perverso. É Deus dizendo: tem um memorial, tem algo escrito, haverá uma diferença. Agora veja bem o comportamento do justo. Sabe qual que é o comportamento do justo? Sabe qual que é o comportamento do justo, irmão? Sabe qual que é? Servir a Deus. O justo serve a Deus. E servir a Deus e cultuar é a mesma coisa. Procura lá, você que tem um dicionário bíblico, procura lá, vai, estuda a raiz da palavra, tanto no hebraico como no grego, você vai encontrar a mesma coisa. Servir a Deus e cultuar é a mesma coisa. Eu vou entrar mais profundo nisso provavelmente na próxima mensagem, para expor para você a diferença entre adoração e culto. Mas é dia de cultuar o Senhor, amém?
É dia de cultuar o Senhor nos lares. Homens de família, pais de família não sabem cultuar o Senhor, não sabem servir ao Senhor. Deixa eu falar para você, são dias que nós temos que aprender isso. E se não temos praticado isso, temos que correr rápido atrás. E o que é cultuar o Senhor? Irmão, cultuar o Senhor não é necessariamente fazer simplesmente uma oração dentro de casa, mas é servir a Deus com firmeza, com inteireza de coração. É servir, é se colocar num lugar onde eu tenho atitudes em relação a Deus, atitudes de fé, atitudes de firmeza, atitudes fiéis a Deus, amém? Isto é servir ao Senhor. É cantar, é louvar, é orar como Paulo e Silas fizeram, mas é ter uma vida, um coração que se coloca em Deus. Amém? Amém, irmão? Eu tenho que colocar minha vida no Senhor. Eu tenho que servir ao Senhor de todo o meu coração. Aleluia? De todo o meu coração. Sabe, queridos, a igreja precisa entender algumas coisas importantes. Meditando em tudo isso, já correndo para um fechamento dessa mensagem, veio à minha memória a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem temente, um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. E não foi qualquer pessoa que disse isso a respeito de Jó, foi o próprio Deus que falou. E falou mais de uma vez ainda. Só que, quando Deus permite Jó entrar naquela situação de prova, havia algo no coração de Deus. Deus queria ensinar algo para Jó e para a sua casa. Deixa eu falar para você, irmão. Tem coisas que Deus quer ensinar só para mim. Tem coisas que Deus quer ensinar para mim e para a minha casa. E tem coisas que Deus quer ensinar para a igreja. Amém? Porque Deus consegue trabalhar nessas três dimensões. Tem coisas que Deus quer ensinar para mim. Anote isso. Tem coisas que Deus quer ensinar para você e sua casa. E tem coisas que Deus quer ensinar para a igreja. São as três dimensões da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na minha vida pessoal. O Espírito Santo atua na minha casa. O Espírito Santo atua na igreja. Aonde Deus não atua ensinando? No mundo. Mundo é mundo. A pessoa precisa vir, ela precisa se conectar com Deus para ela passar a entender o coração de Deus. Ela precisa entregar sua vida ao Senhor. Vou falar nisso, fazendo um parênteses muito rápido. A gente vê tantas coisas nas mídias sociais, mas a gente não tem visto pessoas colocando, por exemplo, situações onde elas se colocam em arrependimento. Você sabe por que essa pandemia está demorando para passar? Porque o povo estava com a serviço muito dura. Ainda está com a serviço muito dura. Você não vê pessoas postando coisas do tipo assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu me arrependo, Senhor, muda o quadro. Não, você não vê clamor, você não vê nada muito claro em relação a isso. As pessoas ainda estão preocupadas com as perdas, elas estão preocupadas com o problema da pandemia, estão preocupadas com o dinheiro, mas não estão preocupadas em revisar as suas vidas e olhar para Deus e perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer para que o Senhor reverta os quadros? Parênteses feito, vamos aqui à história. Então veio o mal, Jó perde seus filhos. E no capítulo 2 a Bíblia diz que Jó é acometido da enfermidade terrível. E quando ele é acometido da enfermidade terrível, quem é que abre a boca? A mulher. O que a mulher fala para Jó? Amaldiçoa seu Deus e morre. Rapaz, com a mulher dessa, misericórdia. Deixa o Cláudio Duarte falar disso, porque vai falar melhor que eu, né? Não vou fazer graça aqui com a mulher de Jó, não. Mas essa mulher, entenda algo, essa mulher, ela aqui é a mulher de Jó, mas ela é uma figura, porque a mulher na Bíblia é uma figura da igreja. E quando Jó responde para ela, olha o que Jó diz. Olha o que Jó diz: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, destaca a Bíblia, não pecou Jó com os seus lábios. Deixa eu contextualizar para você.
Sabe o que a igreja aprendeu a receber de Deus nos últimos tempos, nos últimos anos? A igreja aprendeu a lidar com o favor de Deus. Ela aprendeu a receber o bem de Deus. E ela não sabe lidar agora com uma prova de Deus. Ela não está entendendo o que Deus quer fazer. A mulher de Jó também não estava entendendo. Ela não estava conectada com aquilo que Deus estava querendo fazer na vida de Jó e para a sua casa. Essa mulher não entendia. A igreja, ela não tem percebido. E eu quero falar para você, irmão. Sabe o que Deus quer fazer com a igreja? Deus quer uma igreja que não só ouve falar a respeito deles, mas Deus quer uma igreja que vê o Senhor. Porque lá no final da história de Jó, Jó declara: eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, querido, é isso que Deus quer fazer com a igreja. É isso que nós temos que aprender. Ah, Deus, não só ouvir. Não é só ouvir, é ver o Senhor. Você sabe por que muita gente não recebe milagre, o favor de Deus? Porque não enxerga o Senhor. Você sabe por que aqueles dois camaradas na prisão, Paulo e Silas, receberam o favor de Deus? Porque eles viam o Senhor como Senhor. Você sabe por que os outros só escutavam? Porque eles não viam o Senhor. Essa é a diferença. Em outro lugar, não sabe. Amém, querido? Uma outra história de mulher na Bíblia. Mulher de Ló. A mulher de Ló. Olha que interessante. A mulher de Ló está vivendo num contexto de pecado. Pensa no trem que era feio, irmão. O trem era feio, irmão. Não à toa Deus mandou juízo em cima de Sodoma e Gomorra. Mas sabe, queridos, a mulher de Ló não entendeu o que Deus estava fazendo. E esse é o perigo para a igreja nesse tempo. Esse é o perigo para as nossas vidas nesse tempo. Por isso que nós temos que aprender, nós temos que entender o que está no coração de Deus, amém? Por isso talvez eu esteja meio agitado hoje pregando para o seu coração, inspirado pelo Espírito Santo, creio eu. Nós temos que entender o que Deus está fazendo, amém? E Deus quer que a igreja seja uma igreja de atitude, uma igreja realmente de fé, uma igreja de práticas espirituais verdadeiras dentro de casa, não dependendo da estrutura. A mulher de Ló, ela é quase que empurrada para fora da cidade e Deus diz: não olhe para trás. E porque ela olhou para trás, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Parafraseando, trazendo isso para a verdade espiritual da igreja. Outra figura de igreja. Sabe o que essa igreja fez? Ela queria estrutura. Essa igreja era dependente da estrutura, ela só queria a estrutura. E Deus estava dizendo: deixa a estrutura e você precisa ir para um outro lugar. Essa estrutura está contaminada, essa cidade está contaminada. Você precisa sair daí, igreja, e você precisa vir para cá, para um lugar limpo, para um ar limpo, puro, para um lugar de santidade, para um lugar de uma nova realidade, para um lugar onde eu posso me conectar com você novamente. Porque lá no meio daquela imoralidade, Deus não conseguia mais conectar-se com ela. Amados, sabe o que Deus está querendo ensinar para mim e para você? A sermos igreja na estrutura quando Ele permitir. Mas independente da estrutura, eu e você temos que ser igreja que ame a vida com o Senhor, que tenha uma vida com o Senhor. Eu comecei o culto citando Mateus capítulo 4. Irmão, se tem alguém que nunca arredou o pé da vida cristã, foi Jesus. Só que Jesus nunca ficou preso à estrutura, você já percebeu isso? Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava nos lares, Jesus curava nas ruas, Jesus pregava no monte. Você sabe qual que foi a primeira estrutura que Jesus usou para pregar, irmão? Sabe qual foi, irmão? Qual foi a primeira estrutura que Jesus dependeu? Jesus não dependeu de uma estrutura humana, Jesus só dependeu de um monte e de um vento que levasse a sua voz a favor do povo. O primeiro lugar de estrutura que Jesus usou foi um monte, irmão. Jesus não estava preso à estrutura. E quando Satanás vem para burlar com um conceito de vida cristã, com um padrão de vida cristã, 3 coisas são alvos do ataque do inimigo. E uma delas é o culto. E Jesus,
Quando Satanás toca no culto, Jesus imediatamente o repreende. Arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás, porque somente a Deus darás culto, somente a Deus adorarás. E nesses dias, irmãos, é preciso que eu e você tenhamos essa atitude de dizer: arreda-te, Satanás, porque eu vou cultuar o Senhor, eu vou servir o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou me conectar com Deus. O meu lugar de culto não é na estrutura, o meu lugar de culto é onde eu estiver, aleluia. Amém. Verão a diferença do que serve e do que não serve. Irmãos, deixa eu falar para você. Quem é que vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve? Primeiro, a própria igreja, porque aquela palavra de Malaquias é para a igreja. Então vamos servir o Senhor, amém? Segundo, é o mundo. Os ímpios verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amém? Amém, irmão? Quando Satanás quis negociar o culto, irmão, preste atenção no que eu estou te falando, irmão. Quando Satanás veio com a proposta de negociar o culto, Jesus bateu o pé na hora, falou: negativo, com o culto você não mexe. Só que você precisa entender uma coisa, irmão: culto não é estrutura. Muitos pastores estão aí desesperados, e a gente não gosta mesmo, e temos que lutar mesmo, e temos que denunciar que existe um inimigo da igreja querendo fechar a igreja. Isso é uma verdade. Mas deixa eu falar, a igreja que entende o reino de Deus, ela não está presa à estrutura. Ela é igreja em casa, ela é igreja na rua, ela é igreja na prisão, ela é igreja nos hospitais. Ela é igreja para prestar culto ao Senhor por onde ela for, aleluia. Nós temos que acordar, irmão. Acorda, irmão. Eu dizia hoje cedo para um irmão, vai colocar num grupo da igreja pedindo oração para uma pessoa. Imediatamente liguei para o irmão e falei assim: é o seguinte, irmão, vou te dar algumas dicas, eu vou orar com você, você vai orar pela pessoa. A sua voz precisa chegar no ouvido da pessoa, e você precisa comunicar verdades, e você precisa falar com essa peste dessa doença e expulsar o vírus em nome de Jesus. As partículas de vírus, você vai liberar abrir a sua boca e você vai expulsar ela do organismo desse amado seu. É você que vai expulsar, você vai expulsar as bactérias. Você vai falar com esses vírus, com essas bactérias na autoridade do nome de Jesus e vai expulsá-las de lá. Você, em outras palavras, é a igreja. Você é crente, você é cristão. Dias de prática, você vai fazer, eu dizia para ele, você vai fazer a oração da fé, você vai fazer a oração da convicção, e você vai determinar a cura sobre a vida dessa pessoa. Era fácil eu pegar o telefone e falar assim: passa aqui o contato que eu vou orar. Mas eu senti no meu coração, eu falei assim: eu vou ensinar esse irmão a ser boca de Deus. Vou desafiar esse irmão a ser uma boca de Deus. Pelo que eu sei, eles oraram na hora do almoço. E não vai passar de amanhã, essa pessoa vai estar livre em nome de Jesus para a glória do Senhor. Temos que crer dessa maneira, irmão. Ser igreja dessa maneira. Eu não posso abrir mão do culto. Irmão, se eu não for capaz, se você não for capaz, se você não for capaz de dedicar 1h30, 2 horas por semana de culto a Deus, eu questiono a sua conversão. Questiono mesmo. Se você não for capaz de desligar a porcaria da TV, se você não for capaz de desligar a porcaria do WhatsApp, as mídias em geral, para prestar 2 horas de culto ao Senhor por semana, eu questiono a sua conversão nessa noite em nome de Jesus, e acho bom você rever a sua conversão. Sabe, Deus está querendo ensinar a igreja, e eu queria que você se alegrasse com isso. Sabe por quê? Porque quando eu estava me convertendo, minha esposa, sabe, querido, a gente tinha alegria quando Deus tratava com a gente, irmão. A gente ficava alegre, a gente não ficava triste, a gente ficava alegre. Deus está me ensinando. Um belo dia, os nossos líderes, os irmãos da casa já sabem disso. Nós queria muito casar, né? Que estávamos sendo iludidos, né? A culpa era dos líderes da pastora, não era dos meus. Os líderes da pastora incentivando: não, vocês têm que casar, vocês têm que casar. Como eu tinha líderes também, e sempre pautei por uma vida, desde que eu entendi esse princípio, eu entendi bem no comecinho da minha caminhada, o princípio da submissão. Falei: vamos conversar com os nossos líderes, né?
E fomos conversar com o meu líder. Aí ele preparou uma janta, arrumou um livrinho de presente, né? Acho que o livrinho, nem sei se foi naquele dia ou foi depois, não lembro. Foi depois. Preparou uma janta, jantamos, feliz da vida, né? Tá sonhando acordado. Aí sentamos no sofá e aquele líder, com uma paciência do tamanho do mundo, vira para nós e fala assim: você conhece um texto que está em Lucas, acho que no capítulo 14? Se alguém sair para a guerra e não fizer as contas, vai passar vergonha. Se alguém for construir uma casa e não fizer as contas, vai passar vergonha. Eu vou fazer só uma pergunta para vocês: vocês vão viver do quê? Não, mas vão pela fé. Não, não é assim. Eu vou ensinar para vocês o princípio da prudência. Irmão, aquele princípio, ele entrou tão forte no nosso coração que nós passamos, sem mentira, 8 dias doendo por dentro. Porque Deus mexeu com a nossa estrutura. E nós louvamos a Deus, porque aquela conversa de 1 hora livrou a nossa vida de muitos males, irmão. Você precisa querer desesperadamente que Deus te ensine, que Deus fale ao seu coração, que Deus use pessoas para tratar com você, que Deus corrija a sua rota, que Deus te ensine pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, pelo seu pastor, pelo seu líder, por um irmão. Deixa Deus ensinar você, irmão. Isso vai te livrar. E concluindo, irmão, Jesus termina a conversa a respeito da queda do templo, dizendo o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diga comigo: é na minha perseverança, é na minha perseverança que eu vou ganhar a minha alma. Irmãos, é preciso ser perseverante. Jesus mostrou para aqueles discípulos tudo o que eles iam sofrer. Jesus não mostrou nada de bom para eles. Jesus disse que eles iam passar dificuldades, que alguns iam morrer. E Jesus termina dizendo: é na perseverança que você vai ganhar a sua alma. É hora de ser uma igreja forte, uma igreja avivada, uma igreja robusta, uma igreja intensa, uma igreja de fé, uma igreja perseverante. Se levante, irmão. Nessa noite essa mensagem é para que você se levante contra o inimigo. Você sabe para que essa mensagem nessa noite? É para que você se levante em relação a você mesmo. Pastor, eu estou desanimado. Deixa eu falar para você. Trate da sua alma, entupa a sua alma com os salmos, vai lá nos salmos, encontra as verdades que precisam ser ditas para a sua alma, e levante a cabeça, e se levante, e não aceite que a sua alma te derrube. Se for o inimigo, mostra para ele que você é como Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja como Jesus. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão, Jesus é a referência. Satanás um dia, mostra para Satanás quem é que manda. Satanás um dia, você atentou Jesus para não cultuar, e o Senhor te repreendeu, e eu também vou te repreender, porque eu fui criado por Deus para cultuar ao Senhor. Eu te repreendo, inimigo. Você não vai me tirar mais do culto em nome de Jesus? Você não vai mais me tirar da EBS em nome de Jesus? Você não vai me tirar mais das reuniões online da igreja em nome de Jesus? Você não me tira mais. Amém, irmão? Irmão, aqui está falando com você um pastor que se preocupa com a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Essa mensagem aqui é mais por amor. Meu coração estava sentindo isso. Eu não quero ver ninguém perdido. Eu não quero ver ninguém perecendo no meio do caminho. Não quero ver ninguém desanimado. Qualquer dia desses vão liberar, a gente volta com a igreja. Só que nós vamos voltar com autoridade, porque nós entendemos o que Deus está querendo nos ensinar nesses dias. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar ao seu coração em nome de Jesus. Seja a boca de Deus. É na perseverança que você vai ganhar sua alma. Não desanime, não desista, não pare.
Não fraqueje. Não deixe de servir. Não deixe de cultuar. Não deixe. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Eu quero orar depois de louvarmos pelas necessidades da igreja. Em nome de Jesus. A tua presença do fogo. E onde estiver, clamar pela glória, glória, glória. A glória é tua, a glória é tua. A ti pertence a glória, a ti pertence a glória, a ti pertence o poder e o domínio pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos. Aleluia! Oh, Jesus! Oh, Senhor, nós somos igreja, tu és o cabeça da igreja. Vem ensinar a igreja, vem nos ensinar pelo teu Espírito, vem nos ensinar nesses dias. Vem ensinar essa igreja a ser igreja. Vem ensinar essa igreja a andar nos caminhos da fé. Vem ensinar essa igreja a cultuar o teu nome. Vem ensinar essa igreja a dar louvores ao teu nome. Vem ensinar essa igreja a orar. Vem ensinar essa igreja a se posicionar. É posicionamento. Ele ruge como um leão, como um leão. Derrama o teu Espírito, derrama, Jesus, derrama. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu. Derrama, Jesus, derrama, Jesus. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Eu não posso, sim, Senhor, viver sem ti. Não podemos viver sem ti. Eu não posso. Eu oro, Senhor, pelos irmãos que nos acompanham, pelos seus familiares, por aqueles que estão hospitalizados. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro livre deste mal.
Em nome de Jesus, parentes dos irmãos que nos assistem, das pessoas que nos assistem, ou pessoas que nos assistem, eu submeto agora embaixo da autoridade e governo do nome de Jesus. O Senhor envia agora a sua palavra e sare. Eu ordeno em nome de Jesus, aonde eu for ouvir esta oração agora, a pessoa que ouvir esta oração agora receba a cura pela fé. Em nome de Jesus, eu falo agora com a partícula viral. Eu te expulso dessas vidas que ouvirem esta oração na autoridade do nome de Jesus. Os céus e a terra e tudo o que há e tudo o que existe foram criados e são sustentados pelo Deus Todo-Poderoso. E você, partícula viral, nada é embaixo da autoridade do Deus que nós servimos. E Jesus levou sobre si na cruz do Calvário todas as enfermidades, inclusive você, partícula de Covid, vai saindo agora dos corpos, das vidas, e vai, nós te expulsamos, e você seja lançado sobre a obra da cruz do Calvário, que já te condenou, que já te subjugou. É lá que você vai ficar em nome de Jesus. Vírus, bactérias e outras enfermidades sejam expulsas agora no nome de Jesus, e haja saúde, saúde e saúde. Nós oramos a oração da fé como igreja em nome de Jesus e determinamos saúde, saúde e saúde em nome de Jesus. Paz nos lares, oramos pelas famílias, paz nos lares, a violência doméstica cesse, as confusões domésticas cessem em nome de Jesus. Espíritos familiares que vêm para perturbar a paz das famílias sejam expulsos agora dos lares. Senhor, envia os teus anjos, Pai, para se posicionar em cada lar com ordens a respeito das necessidades das pessoas. Oramos, Senhor, pelos empresários, pelos empreendedores, pelos empregos, pela renda familiar, que o Senhor concede ao teu povo em graça, em favor, em nome de Jesus. Oramos pelas finanças da igreja, que o Senhor sobrenaturalmente, Pai, eu oro e chamo a existência, sobrenaturalmente nesses dias haverá abundância para cumprir todos os nossos compromissos e obrigações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero dizer para você, irmão, que está aqui, para você que nos acompanha nesse culto pelo Facebook, estou vendo aqui, não dá para citar o nome de todos, mas eu quero dizer para você, você é especial. Deus vai falar com você poderosamente nessa semana, porque você é filho. Deus vai te ensinar coisas preciosas, porque você é filho. Se você fosse bastardo, Deus não te ensinaria nada. Mas você não é bastardo, você é filho. Você tem acesso ao ensinar de Deus, a graça, o favor de Deus. Eu oro para que você tenha uma semana excelente, te abençoe em nome de Jesus. Vamos ser uma igreja aonde Deus quiser que nós sejamos igreja. Nós somos reféns de estrutura, nós somos reféns da fé, em nome de Jesus, reféns do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te dê uma semana extraordinária, pela graça, pelo favor, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.